Economia criativa é um tema, como a gente discutiu aqui essa tarde, é um tema elástico que assambarca várias definições, vários conceitos possíveis. A gente entende que é a possibilidade de gerar valor econômico com intangíveis e com inovação. Eu gosto muito de discutir economia criativa de pensar a cultura, os ativos econômicos que a atividade cultural tem. Então, circuitos de teatro, circuitos de música, de gastronomia, de esporte, de artesanato. Eu gosto muito de puxar essa discussão para a cadeia produtiva do fato cultural. O rádio ele ocupa uma posição privilegiada, na minha opinião, graças à simplicidade dele. O meio rádio ele é um meio essencialmente simples, tanto de fazer quanto de consumir. E essa simplicidade permite com que você leve os conteúdos de rádio para novas plataformas de um jeito mais simples, até que, por exemplo, a televisão ou os meios impressos, que exigem uma edição ou mesmo um investimento em tecnologia maior do que o rádio. O rádio, essa simplicidade dele permite com que você case o áudio com outras formas de linguagem que a internet viabiliza e agiliza, não é, em termos de produção. E essa mobilidade tem impacto também na forma de fazer rádio. Aqueles programas montados, de auditório, perdem espaço e entra uma programação cíclica, de relógio, para de fato o conteúdo se encaixar no cotidiano das pessoas, mesmo aquelas com mais obrigações e com um tempo mais corrido. Como sair da caixa? É complicado porque a gente já nasce fora da caixa, né? As crianças, alguém ensinou a criança a brincar? A criança nasce brincando. Né? A gente nasce experimentando, a gente nasce fazendo as coisas, e o que acontece é que em volta da gente vai ter uma série de pessoas, né? Uma série de sistemas, uma série de instituições que vão moldando a gente, vão fechando a gente e moldando para o mercado de trabalho. Já nasce livre. A questão é que se a gente puder dentro da educação, a gente puder não domesticar tanto as crianças e pelo menos fazer com que elas permita a elas fazer essas escolhas, eu acho que já é um grande primeiro caminho dado. Você tem que ter muita fé, né? Porque tudo em volta de você diz que, poxa, se você não escolher esse tipo de profissão, você não vai ganhar dinheiro, e aí você não vai ter sucesso, você não vai conseguir fazer as coisas que você quer fazer. E, na verdade, quem disse, né? Se a gente olhar hoje os exemplos que a gente tem das pessoas que simplesmente ainda usam, né, a sua natureza, não conseguiram ser domesticadas, usam a sua própria natureza para se guiar na vida, eles têm um índice de sucesso absurdo. Geralmente, esses setores que tem para entrar no mercado é muito complexo, produzir um celular, indústria automobilística, é óbvio que ninguém vai por aí. Tu vai trabalhar para essas empresas. Mas na margem, estão sendo criados serviços que podem, à margem dessas atividades tradicionais, e é aí que a gurizada está entrando. Tu até queria, às vezes tu até tem dinheiro, mas será que eu vou manter meu emprego? Será que a economia vai se voltar mesmo? Então o que tu faz? Tu não faz nada. E aí a gente fica nesse marasmo. Por isso que a economia vai voltar a crescer, mas a um passo muito lento, muito devagar. E infelizmente. Então a minha sugestão para quem quer abrir um negócio é, primeiro, te prepara para ter um contador e um advogado. Porque, como eu falei na palestra, independente para que setor tu vai lidar com uma burocracia. Só que esses setores que o investimento inicial não é tão alto, a burocracia é um pouco menor, mas não quer dizer que não seja pior do que qualquer outra empresa do Brasil. Então esse é o ponto que eu quis destacar na palestra, né? A saída a economia criativa é uma das saídas. É pensar de maneira diferente as saídas que tradicionalmente nós adotamos na economia brasileira, que é incentivar o consumo e os setores industriais da indústria. Por que não pensar diferente? A gente vai discutir aqui coisas eu vou tentar, na medida do possível, pontuar algumas conexões de pesquisas que são um tanto quanto diversas, né, e que versam sobre
memória, imaginário e espaço. A mídia constrói permanentemente a memória da gente, a memória social. Tanto a memória, e essa memória individual, ela não é assim totalmente individual, ela é formada pela mídia. Então é claro que assim, no momento em que a mídia ela ressalta alguns acontecimentos e esquece outros, ela também está contribuindo para que essa memória ela tenha um determinado formato, ela assuma uma determinada característica. O que alguém lembra é realmente aquilo que ele experimentou? Ou é aquilo que ele construiu a partir da ação de vários outros agentes, incluindo a mídia? A mídia, ela trabalha com esses mecanismos de seleção, de exclusão, de filtro, e que, claro, algumas vezes atendendo a alguns interesses ideológicos, de classe, né, enfim, até financeiros também. E que, portanto, não é assim, não é um agente isento, é um agente político e que, claro, contribui, como eu falei no início, para essa formação dessa memória social. Quando a gente pensa e conversa com uma criança para ela começar a desenhar, fazer as histórias e participar de alguma maneira de Criança para Criança, que é um projeto que eu criei, a criança fica... E é uma proposta super bacana, porque a criança vai pensar, ela vai criar e ela vai poder participar de um projeto que vai fazer com que ela se sinta bem naquela sociedade em que ela vive. Ela vai pensar que aquele desenho que ela fez vai ganhar vida e que outra criança vai ver aquele desenho. Vou pegar esses desenhos, vou recortar no Photoshop e vou animar. Aí o que eu fiz? Eu chamei um amigo que animava. Falei, cara, vamos fazer umas histórias assim, assado e tal. Eu dirijo, meus filhos começam, eles desenham e a gente vai fazer locução. Eu conheço um cara que faz locução, eu conheci uma porrada de gente de propaganda, eu conheço, dá pra fazer. Os meios digitais hoje em dia e o desenho e tal. O desenho sempre existiu. O desenho, toda criança desenha, antes mesmo de aprender a escrever e até mesmo ler. Então a ideia é resgatar o desenho. Sabe, hoje em dia está se perdendo um pouco essa coisa de desenhar e as crianças estão digitando, usando o dedo para digitar e parando um pouco de pensar. Quando a criança faz um desenho, de cara a outra criança vai se identificar com aquele desenho, sabe? Eu não posso desenhar como se fosse criança, porque não existe um adulto desenhando como criança. Então tem que ser uma coisa de criança para criança. Em termos de possibilidade de ocupação dessas salas de cinema por audiências mais jovens, talvez, aí é uma opinião minha, seja preciso de fato abrir a gestão desses espaços, não apenas para operadores, para gestores privados que já operam, né, uma fatia de mercado importante, que são as salas de cinema multiplex, que estão em shopping. Você vai ter variadas possibilidades de pensar essa sala de cinema em termos de políticas públicas para a reestruturação do mercado, em termos de salvaguarda de prédios que estão abandonados e estão aí fenecendo com o tempo, em termos de reutilização das memórias das pessoas sobre suas práticas de ver o cinema, mas com intuitos mercadológicos, que às vezes eles não vão estar muito ligados à questão dessa preservação dos aspectos mais potentes em termos de desafios que a sala de cinema pode jogar para o futuro. Talvez possibilitar que esses novos espaços, né, tenham também uma participação da sociedade, e aí se articulando, por exemplo, com rede cineclubista, que a gente tem no Rio uma rede cineclubista forte, que é articulada por muitos jovens, né? Talvez a transformação desses espaços também como lugares de possibilidade da atuação desses jovens que já atuam, cinéfilos ou estudantes de cinema. Dizer que o logotipo tem que ter uma pena de índio ou que tem que ter um design que lembre uma pintura rupestre, enfim, não é nada disso, mas assim, que tem que ter o sol do Rio de Janeiro, não é nada disso, mas assim, de uma certa maneira vai ganhando uma característica própria. Eu acho que hoje o design brasileiro, principalmente o design gráfico, muito mais do que o design de produto, porque a nossa indústria
não é tão desenvolvida assim, mas o nosso design gráfico é um design assim, que tem uma personalidade, que tem uma identidade e é reconhecido internacionalmente por ter uma certa personalidade, uma identidade e qualidade.